Olá, eu sou Tícia Mendes. Hoje eu venho trazer dicas para você que está começando o curso de cabeleireiro e chega aquela tão esperada hora, que é a hora do corte. Portanto, hoje nós vamos aprender a manusear a tesoura de corte. Eu trouxe aqui uma tesoura muito popular, muito simples, de cabo de plástico, não é articulada, mas é uma tesoura muito fácil para trabalhar. Provavelmente muitos de vocês profissionais começaram com uma parecida assim, né? Uma tesoura acadêmica, essa é da ProArt, tá bem? Então a primeira dica é como segurar a tesoura. Nesse primeiro orifício, que não tem o apoio, você vai usar com o dedo polegar, tá bem? O primeiro dedo. O segundo orifício você entra com o dedo anular, tá? É o quarto dedo, 1, 2, 3, 4, tá? Polegar, anular. Eu sei que a tendência de quem começa a manusear uma tesoura é querer colocar aqui o indicador, né? Mas no caso nós vamos usar o anular porque ele vai dar uma amplitude maior no seu corte, tá bem? Você consegue pegar camadas maiores de cabelos do que se usasse isso aqui, você não tem uma abertura, tá bem? Então por isso que é usado o dedo anular. Essa partezinha aqui é um apoio para você apoiar o mindinho, tá bem? Aqui apoia os outros. Se a sua tesoura não tiver o apoio aqui para o mindinho, não tem problema, obviamente não vai deixar de aprender por causa disso, não é verdade? Então, essa é a primeira dica para como segurar, tá bem? Vamos lá novamente. Aqui o polegar, no outro o anular, e você já consegue segurar a sua tesoura corretamente, tá bem? Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é qual a posição correta para eu fazer o meu corte? Quais os dedos que eu devo mexer? Tá bem? No caso, você vai mexer somente o dedo, o polegar, tá bem? É o polegar que faz o movimento do corte. Não vai abrir a mão toda assim, porque além de você não ter uma linha de corte firme, né? Isso você vai conseguir só mexendo o polegar. Se você mexer a mão toda, imagine você, profissional, que vai passar às vezes horas e horas, né, com a tesoura na mão. Se você não aprende a fazer o movimento certo do começo, no futuro pode ter uma tendinite, pode ter ali complicações. Então, por mais que às vezes pareça um pouquinho complicado no começo, tenta aprender da maneira correta para você não ter problemas no futuro, tá bem? Então vamos lá, ó. Vou mostrar assim, a mão, o dedo que mexe é sempre o polegar, tá bem? É o polegar que sobe e desce, tá? Não sei se você consegue ver assim, ó, é o polegar que vai fazer a sua linha de corte, tá? Os outros ficam ali parados, tá bem? Agora vamos à terceira dica. Você já aprendeu a segurar a tesoura, já aprendeu a fazer o movimento do corte. Agora você vai aprender a descansar a tesoura entre o corte de uma mecha e outra. Por quê? Imagine que você está a cortar aqui um cabelo, tá bem? Imagine aqui o cabelo da sua cliente e você cortou uma mecha. No intervalo do corte, você precisa o quê? Ter a mão livre, essa mão, né? No caso, a minha mão é a direita, a mão que eu utilizo. Você precisa ter a mão livre para manusear um pente, para esticar ali uma mecha, para arrumar, né? Então, você precisa ter essa mão livre durante o corte, né? Você fez o corte, você tem que parar para ajeitar o cabelo e precisa segurar mais de um instrumento numa mão, né? Seja um pente, seja uma outra tesoura, dependendo do corte que você vai precisar, para segurar uma presilha, tá bem? Então, como nós vamos fazer isso? Primeiro, se você tem aqui a mão preparada, né? Terminou de cortar uma mecha. Você vai soltar primeiro o polegar, tá? Soltou aqui o polegar.
solta a tesoura, ó, a tesoura escorrega e fica preso o quê? Fica preso pelo dedo anular, tá bem? Depois você vai fechar assim, tá? Ficou preso, ó, pelo anular. Fechou e segurou a tesoura aqui. Não evite colocar a tesoura mais aqui pro meio, porque quando você for mexer com uma tesoura melhor, mais afiada, você também corre o risco de se machucar, tá bem? Então, habitue-se a pôr aqui sempre a tesoura aqui pro canto, ó, tá bem? A tesoura fica guardadinha e você tem o que? A mão livre para poder manusear outro instrumento qualquer, tá bem? Depois, você precisa voltar a cortar, você vai voltar o seu dedo anular e subiu a tesoura, já fica em posição de corte novamente, tá bem? Então vamos lá bem devagar para você conseguir entender melhor. Soltou o polegar, tesoura caiu, tá? Prendeu. Voltou pro corte, voltou pro descanso, tá bem? Voltou pro corte, tem que treinar esse movimento. Voltou pro descanso. Vamos lá bem devagarzinho novamente, ó. Polegar, anular, soltou o polegar, ó, fecha e solta o polegar, a tesoura já vai, ó, já vai para baixo. Daí você prende, segura, tá? Segura aqui, ó, prendeu, já pode segurar aqui o seu pente. Depois, a hora que for cortar novamente, passa o pente para outra mão e põe aqui o polegar, subiu, tem novamente a posição de corte. Então você tem que fazer o que? Treinar isso aqui muito, né? Para quando você for executar um corte, você já ter mais firmeza, ter mais habilidade de fazer esse movimento naturalmente, tá bem? Certo? Portanto, essa é a maneira que eu acho, Tícia, tá? É a minha opinião, é a maneira mais fácil para quem está começando de fazer o corte e o descanso. É também a maneira que eu uso até hoje, tá? Espero, portanto, que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima e até o próximo corte.